No Saber Direito desta semana, um curso sobre direito de sucessão. O professor Marcelo Batista aborda a ordem da vocação hereditária, a sucessão testamentária, os inventários judicial e extrajudicial, partilha, sobrepartilha, arrolamento e alvará judicial. Já está no ar a aula 4. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para a nossa quarta aula de Direito Sucessório. Bom, nas nossas primeiras aulas, nós fizemos uma introdução ao direito sucessório, falamos sobre o fenômeno morte, falamos sobre aceitação e renúncia na primeira aula. Já na segunda aula, nós falamos da ordem da vocação hereditária. Por sinal, hoje nós vamos relembrar um pouquinho da nossa segunda aula, vez que será extremamente necessário entendermos, lembrarmos da ordem da vocação hereditária para que possamos aí finalizarmos esse inventário, esse processo de inventário. Então nós temos que relembrar ali quem são os herdeiros em detrimento da lei para que hoje consigamos ali avançar na parte processual, na parte procedimental. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre o direito testamentário, falamos ali sobre os testamentos ordinários, falamos sobre os testamentos extraordinários e, consequentemente, hoje falaremos sobre inventário e partilha. Bom, o tema inventário e partilha, ele é fundamental para que nós possamos, de uma forma procedimental, concluirmos ali a partilha do de cujus. Ou seja, quando uma pessoa vem a óbito, ela deixa ali seu patrimônio. Pode ser um patrimônio ativo, pode ser um patrimônio passivo, pode ser um patrimônio de bens imóveis ou de bens móveis, ou créditos a receber, por exemplo. E ao inventário, o meio pelo qual essa pessoa irá transmitir esse patrimônio para os terceiros. Bom, primeiro ponto, vamos conceituar inventário? Nas palavras do professor Cristiano Chaves, inventário é o procedimento especial tendente a apurar patrimônio transmitido automaticamente pelo falecido, pagando as diversas deixas, recolhendo os tributos incidentes em espécie e arrematando, promovendo a partilha entre os sucessores. Qual é a ideia, basicamente, do inventário? Bom, como nós temos um arcabouço ali de patrimônios que são adquiridos em vida, é necessário um meio pelo qual se faça a apuração dos haveres, dos deveres e também haja a quitação dos tributos com o Estado. Que tributos são esses, professor? O ITCMD, o Imposto Transmissão Causa Mortes Doação, ITCM, aqui no nosso caso. A ideia, basicamente, é que se haja uma tributação sobre esse espólio, ao qual esse patrimônio deixa de fazer parte ali do de cujus e passa ali para os herdeiros. E qual é essa alíquota, professor, do ITCM? Basicamente, essa alíquota ela vai variar de estado para estado, onde alguns estados elas variam entre 4% e 8%, tendo uma alíquota progressiva, e outros estados a alíquota ela é fixa. Basicamente, o ITCM, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, ele tem ali o intuito de que se haja o repasse da cota parte do Estado. Vou dar um exemplo. Se eu fizesse uma venda intervivos, eu pagaria o ITBI. E o ITCMD, ele serve tanto no caso de transmissão causa-mortes ou no caso de doação também existe a mesma incidência. Vamos lá. Professor, é possível um inventário negativo quando essa pessoa só deixou dívidas? Sim. Além de ser possível, ele é muito interessante para os herdeiros. Vamos supor uma situação concreta. Vamos supor que uma pessoa vem a óbito e ela só deixou dívidas. E nesse momento, os credores começam a questionar os herdeiros, a cobrar os herdeiros, etc. Então, os herdeiros eles poderão fazer um inventário esse de forma negativa para demonstrar que não existem bens. No Brasil, nós herdamos dívidas? Nós já vimos na nossa primeira aula que não.
nós não herdamos dívidas, mas herdamos até o limite das forças da herança, das forças do patrimônio. Exemplo, meu ascendente veio a óbito deixando 1 milhão de dívidas, mas ele deixou 500 mil de patrimônio. O que vai acontecer? Esses 500 mil de patrimônio serão utilizados para saldar as dívidas e, consequentemente, o restante das dívidas, elas não irão transpassar aos herdeiros. Logo, podemos afirmar que no Brasil nós não herdamos dívidas. Eu não posso entrar no inventário como herdeiro e sair de lá com um patrimônio menor que eu já tinha antes do ingresso desse inventário. Por quê? Porque a ideia é que essas dívidas ali feitas pelo falecido, elas não poderão transpassar para os herdeiros. Outra perguntinha importante. É possível se fazer um inventário negativo extrajudicial em cartório? Sim, de acordo ali com o artigo 28 da Resolução 35 do CNJ. Então, esse inventário negativo, ele poderá ser feito tanto judicial quanto extrajudicial. E aí, vamos falar um pouquinho da diferença desses dois inventários, dessas duas modalidades. Primeiro ponto. O inventário extrajudicial, ele nasce no nosso ordenamento jurídico em 2007. A ideia do inventário extrajudicial é que nós possamos desburocratizar um pouco essa modalidade de inventário. Então, hoje, desde que existam alguns consensos, alguns pontos aqui a serem seguidos, é possível se fazer esse inventário extrajudicial. Professor, quais são as exigências para o inventário extrajudicial? Vamos lá. A primeira delas é que haja um consenso. Ou seja, os herdeiros, eles têm que ter um consenso ali quanto à divisão. No cartório, não existe contraditório ou ampla defesa. A função ali do tabelião é simplesmente a de homologar a partilha que foi levada até ele. Então, o primeiro requisito é consenso. Segundo requisito é que não haja interesses de menores ou incapazes envolvidos. Por quê? Porque toda vez que eu tenho interesse de um menor ou de um incapaz, se faz necessário a presença do Ministério Público como fiscal da lei. Logo, o Ministério Público ele não atua na parte extrajudicial. Então, eu tenho que ter consenso, ele não pode ter nenhum menor ou incapaz e também precisa ter a presença do advogado. Professor, mas mesmo no cartório, mesmo no inventário extrajudicial, eu preciso do advogado? Sim, pois é o advogado que vai, além de fazer a minuta, orientar as partes quanto toda a partilha e quanto todas as obrigações. A função do tabelião é meramente ali de homologar aquilo que foi levado. Por outro lado, o inventário judicial, como o próprio nome já diz, ele depende ali do judiciário. E existem algumas formas que nós vamos falar aí na próxima aula. Nós vamos falar do inventário comum, vamos falar do inventário por arrolamento e o inventário por arrolamento sumário. Basicamente, o inventário judicial, eu posso escolher ele, então, independente da modalidade, eu posso escolhê-lo, mas existe também uma peculiaridade muito importante, como, por exemplo, toda vez que eu tiver interesses de menores ou incapazes, eu tenho a intervenção do Ministério Público e toda vez que ele for litigioso. Por quê? Porque é somente o juiz que tem essa autonomia dentro do processo legal de dar prosseguimento ali a uma partilha, né, que não haja consenso. Outro ponto importante também quando a gente fala do inventário judicial é que muitas vezes, né, eu ouço pessoas falando, professor, o inventário judicial ele demora muito tempo, né? E eu faço uma pergunta, o que leva um inventário a demorar? Bom, são vários fatores, mas o principal deles é quando a gente não tem a massa patrimonial definida. Exemplo, a pessoa vem a falecer e os herdeiros não sabem ali o que eles têm de patrimônio. Logo, vai ser solicitado, vai ser requerido ao juiz que sejam expedidos ofícios, que sejam feitas buscas. O inventariante também, que é uma figura muito importante no inventário judicial, que nós vamos falar daqui a pouco, ele vai ter ali essa incumbência de buscar esse patrimônio.
Outro fator que leva o inventário judicial a demorar também são questões externas ao inventário. Exemplo, um reconhecimento de paternidade, um reconhecimento e dissolução de união estável. São essas questões que fazem com que muitas das vezes o inventário ele fique parado durante um longo tempo até que se tenha a resolução. Professor, e caso haja ali questões de grande indagação, tudo isso vai ser resolvido dentro do inventário judicial? A resposta é não. Basicamente, quando eu tenho uma questão de alta indagação, o juízo do inventário, por mais que ele é um juízo universal, ele vai determinar que as partes ingressem em uma vara especializada. Exemplo, um reconhecimento e dissolução de união estável litigioso. Não é uma matéria de baixa complexidade que pode ser vista no inventário. Logo, o juiz vai determinar que as partes ingressem na vara de família competente. E após ali a sentença judicial, o trânsito em julgado, é que volta essa decisão para o juízo do inventário e o juízo do inventário conclui ali a partilha. Professor, e no caso de pagamento de dívidas? Vamos supor, eu sou credor de um falecido e eu quero ali cobrar os valores. Eu posso fazer essa cobrança dentro do processo de inventário? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ver que dependendo da complexidade, pode ser feito dentro, sim, do processo e também existe a possibilidade da chamada reserva de quinhão. Ainda na aula de hoje falaremos sobre esse pagamento das dívidas. Bom, feito essa introdução sobre o inventário judicial ou extrajudicial, nós vamos focar agora na ideia do inventário judicial. Por quê? Porque o inventário extrajudicial, eu não tenho, por exemplo, a regra de local. Eu posso fazer meu inventário extrajudicial em qualquer cartório de notas do país, independente de onde tenha havido ali o falecimento. Então, basicamente, o inventário extrajudicial ele é mais simples, ele é mais célere, por vezes um pouco mais caro, dependendo ali de cada estado, porque na justiça existe a possibilidade de você pleitear, por exemplo, a gratuidade de justiça ali das custas processuais. Mas, de toda sorte, o inventário judicial, que é esse que existe uma maior peculiaridade, é que nós vamos focar na aula de hoje. Bom, nós falamos na primeira aula qual é o local da abertura do inventário. Basicamente, existem ali algumas hipóteses. A primeira hipótese é a regra geral. A regra geral vem nos dizer o seguinte, que quando a pessoa vem a falecer, basicamente o inventário será no último domicílio dele. Professor, e se essa pessoa ela tiver mais de um domicílio, por exemplo, um servidor público, um militar, por exemplo, que tenha mais de um domicílio? Nesse caso, poderá ser em qualquer um dos domicílios. Caso essa pessoa não tenha um domicílio definido, um domicílio incerto, aí sim esse inventário será onde estão situados os bens imóveis. Professor, nesse caso, a pessoa não tem um domicílio certo, ela não tem imóveis. Onde é que irá tramitar o inventário? Onde o falecido deixou ali bens móveis, por exemplo. Basicamente, a regra do local, ela não pode ser ali determinada de ofício pelo juiz. Caberia uma impugnação das partes, ou seja, caso algum dos herdeiros não concorde ali, olha, não, o local do domicílio não é esse, etc., quando da impugnação das primeiras declarações, que também falaremos na aula de hoje, basicamente deve ser arguída essa incompetência do juiz, mas por ser uma regra de competência relativa, ela não pode ser arguída de ofício. Vamos lá. E quando eu tenho bens de estrangeiros no país? Basicamente, se eu tenho bens de estrangeiros no país, o inventário deverá ser realizado no Brasil. É exatamente o que diz o artigo 23, inciso 2 do Código de Processo Civil. Agora, existe uma situação que é inversa, é quando brasileiros têm bens no exterior. Se é um brasileiro que tem bens no Brasil e no exterior, por exemplo, né,
a nossa lei de introdução, né, do Código de Processo Civil, ela vem dizer o quê? Ela vem dizer que os bens tidos no Brasil, o inventário deve ser no Brasil e os bens do exterior devem ser feitos no local onde esses bens estão e, consequentemente, utilizando as regras do local. Outra pergunta muito feita: qual é o prazo de abertura do inventário? Nossa, essa pergunta, ela realmente é um pouco polêmica, porque existem várias discussões, existiam, porque hoje já está bem sedimentado. O Código Civil falava em 30 dias, mas o Código de Processo Civil, ele fala em 60 dias para a abertura do inventário. Basicamente, então, após o óbito, tem-se, não é nem 60 dias, o Código fala em 2 meses, né? Tem-se aí 2 meses para a abertura do inventário. Professor, passado esses 2 meses, eu não vou mais poder abrir o inventário? Não. Basicamente, não existe uma punição na lei caso não haja a abertura dentro desse prazo de 60 dias. O que nós temos é uma punição dentro da tributação, ou seja, é a fazenda pública. Por quê? Caso não haja essa abertura dentro do prazo determinado, vai haver incidência de uma multa. Multa essa que pode variar de 10% a 20%, dependendo do estado. Ou seja, basicamente, a multa ela é incidente sobre o valor do imposto. Então, se o imposto deu lá um valor, exemplo, né, um valor de R$1.000 e existe a incidência da multa, a multa é apenas sobre o imposto e não sobre o valor do patrimônio. Um outro ponto importante também para a gente destacar é que existe um prazo na lei para o término do inventário, que são de 12 meses. Nossa, professor, mas eu conheço uma pessoa que ingressou com o inventário que demorou 2, 3, 10, 20, 30 anos, como nós temos histórias, né, históricos ali de inventários que demoraram mais de 20 anos, como aqui no próprio Distrito Federal. Bom, nesses casos, a lei vem dizer do limite de 12 meses para o término de inventário, mas, curiosamente, não existe nenhuma punição. Caso o inventário não seja aberto dentro desse prazo estabelecido na lei, não haverá uma punição. Então, basicamente, é um prazo que está ali previsto na lei, mas sem uma punição ali, sem algum tipo de sequela ali, caso ele não seja cumprido. Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais aí, vamos falar quem tem legitimidade para solicitar a abertura de um inventário, para se solicitar o ingresso de um inventário. Primeira coisa importante, qual é o documento necessário para o ingresso do inventário? Eu diria que era apenas um, que é o que a lei vem nos dizer, artigo 615, parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Meus amigos, em um primeiro momento, para ingresso do inventário, eu preciso apenas de uma petição simples, comunicando o falecimento e a juntada da certidão de óbito. Professor, peraí, eu sempre ouvi falar que o inventário é um processo complexo, é um processo que eu tenho que narrar todos, relacionar todos os herdeiros, relacionar todos os patrimônios. Como assim eu posso fazer a abertura com uma simples petição? Vamos lá. A simples petição, ela tem o condão de dar por aberto o inventário. E a partir desse momento em que eu ingresso com o inventário, eu vou ter ali o chamado juízo universal do inventário. Esse juízo, ele atrai todas as discussões inerentes ali ao de cujus. Lembra que nós já falamos que todas as ações que têm, todas as discussões de uma complexidade maior, elas vão ser julgadas fora do inventário, mas é o juízo do inventário que vai dizer se essas questões vão ser discutidas dentro do processo ou se ele vai determinar ali uma remessa para que seja julgado pelo juízo competente. Mas a regra, basicamente, é que esse inventário é aberto apenas com a certidão de óbito. Posteriormente, vão ser feitas as primeiras declarações. Esse documento, sim, ele vai trazer um rol de exigências do Código de Processo Civil, como
os herdeiros legais, os herdeiros testamentários, os herdeiros legatários, o patrimônio, as dívidas, a liquidação, um plano ali de partilha, né, que nós vamos falar ainda na aula de hoje. Então, basicamente, a abertura é algo extremamente simples. Depois, nas primeiras declarações, é que nós teremos ali a diferenciação, né, a especificação de cada um dos bens. Agora, quem tem legitimidade para requerer a abertura do inventário? O CPC vem trazer esse rol de pessoas que têm essa legitimidade. Basicamente, o artigo 616 do CPC, ele vem dizer que tem legitimidade concorrente às seguintes pessoas. Então, não precisa necessariamente seguir uma ordem, diferente da nomeação do inventariante que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quem o 616 fala que tem essa legitimidade concorrente para a abertura do inventário? Companheiro ou cônjuge, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro. Professor, quem é essa figura do testamenteiro? Testamenteiro é aquela pessoa que ela pode ser nomeada no testamento com o objetivo de fazer cumprir o testamento, de fazer cumprir a disposição de última vontade. Então, é uma opção ali do testador a nomeação desse testamenteiro, não sendo obrigatório. Mas caso o faça, esse testamenteiro, ele tem legitimidade, sim, para iniciar o processo de inventário. Vamos dar continuidade ao 616? Quem mais tem legitimidade? O cessionário do herdeiro ou legatário. Lembra que nós falamos na aula passada da seção de direitos hereditários? Então, esse cessionário, ele também tem essa legitimidade. O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Muitas vezes, o autor da herança, ele deixa patrimônio e deixa dívidas e os herdeiros acabam falando, eu não vou ingressar com esse inventário, não. Nesse caso, poderia sim ali um credor ingressar, credor ou do autor da herança ou credor dos herdeiros. Professor, eu não entendi. Um credor do herdeiro poderia ter legitimidade para ingresso ali do inventário? Sim. Por quê? Porque essa herança, ela pode ser objeto ali, por exemplo, de uma penhora no rosto dos autos. Como assim uma penhora no rosto dos autos? Basicamente, vamos supor que deu-se início ao inventário, eu tenho o herdeiro A, B e C. O herdeiro A, ele é cheio de dívidas. Então, os credores daquele herdeiro poderão pedir ali a habilitação dentro do processo ou a penhora no rosto dos autos com o objetivo de assegurar tal recebimento. E aí, basicamente, quando houver a partilha, né, quando houver a finalização da partilha, ao invés dessa partilha, dessa cota parte da herança ir para o herdeiro, ela vai ali pagar as dívidas, né, que ele tem para com seu credor. Isso também acontece com o legatário, né? Ou seja, lembra do legado? Bem específico? Então, vamos supor aqui que no inventário deixo uma casa para o herdeiro legatário X. E aí, ou credores do herdeiro, né, têm interesse ali na penhora daquele bem. Eles também passam a ter essa legitimidade. Bom, vamos dar continuidade lá ao artigo 616, inciso 7. O Ministério Público, havendo herdeiros incapazes, interessantíssimo aqui essa legitimidade do Ministério Público. E o inciso 8, a Fazenda Pública, quando tiver interesse. Basicamente, a Fazenda Pública também, em detrimento ali de passíveis a receber, ela passa a ter essa legitimidade. E, por último, inciso 9, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérfluo. Basicamente, essa ideia do administrador judicial é quando você tem ali um processo de falência lá na vara de falências, mas havendo bens aqui também, né, que possam envolver a essa falência ou ser de interesse, né, esse administrador também passa a ter legitimidade. Bom, vamos falar um pouquinho, após a abertura do inventário, o primeiro passo é nomear-se o inventariante. Importante. O inventariante é a pessoa ao qual ela tem por objetivo auxiliar o juiz para que esse inventário tramite de forma mais rápida, mais célere. Deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui. Cabe inventariante em um processo de inventário extrajudicial? A resposta é sim.
Existe sim a possibilidade da nomeação do inventariante no processo extrajudicial. Por quê? Muitas vezes, dentro do processo extrajudicial, não se tem ali a certeza de todo o patrimônio. Pode ser que o falecido deixou contas e não se tenha, por exemplo, o saldo dessas contas. Então, o cartório vai fazer uma escritura pública de nomeação de inventariante e esse inventariante poderá, aí no caso, ir às agências bancárias e requerer, por exemplo, o extrato ali das contas do falecido. Agora, esse inventariante, né, muitas das vezes, as suas incumbências não são só essas, são diversas, como nós veremos daqui a pouco. Mas, basicamente, a lei ela veio trazer agora não uma ordem concorrente, e sim uma ordem preferencial de quem seriam essas pessoas que seriam nomeadas inventariantes. Bom, é o artigo 617 que ele vem nos dizer quem são as pessoas, qual é a ordem das pessoas que seriam nomeadas inventariante. Basicamente, o artigo 617 ele vem deixar claro essa informação. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Ou seja, eu não estou falando mais de uma concorrência, eu estou falando ali de uma ordem que deve ser seguida. A primeira pessoa que o legislador coloca é o cônjuge ou companheiro, no inciso 1, mas ele vem trazer uma observação, desde que estivesse convivendo com o outro no tempo da morte desse. Vamos lá. Por que o cônjuge ou companheiro é o primeiro elencado ali pelo legislador? Motivos são vários. Um deles seria que muitas das vezes o herdeiro ele pode ser menor de idade. E por ser menor de idade, consequentemente, existe assim, mesmo assim, a possibilidade dele ser inventariante, nós vamos ver, mas não é o ideal. O ideal é uma pessoa que tenha mais conhecimento da vida do decujus. E o legislador entende que companheira, companheiro, esposo, esposa são as pessoas que mais teriam conhecimento ali. Logo, isso facilitaria o trâmite do inventário. Nós vamos ver que em certas situações, um desconhecido pode ser inventariante. Professor, uma pessoa que sequer conheceu o autor da herança poderia ser inventariante? Em casos extremos, sim. Mas vamos ver que, inclusive, pode haver um inventariante dativo, um nomeado pelo juiz, com o intuito ali de concluir aquele inventário. Mas a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas próximas ali ao falecido possam, né, serem inventariantes com o objetivo de dar mais celeridade a esse processo. Mas, bom, então, necessariamente, esposa ou cônjuge, companheira, no caso, né, seriam os primeiros do rol. Só por conta dessa proximidade, Marcelo? Não. Porque existe também um outro cenário que, em tese, são as pessoas mais interessadas no patrimônio do decujus. Em que sentido? No casamento, as pessoas passam a ter uma comunhão plena de vida e, segundo o STF, na união estável também. Ou seja, basicamente, eles passam a ter uma massa patrimonial em comum. Existe a equiparação hoje para o direito sucessório também da meação, da partilha entre companheiro e cônjuge, após ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1790. Professor, hoje podemos dizer então que não existe mais distinção? Não, não existe mais distinção. Logo, o companheiro, o cônjuge, ele tem uma massa patrimonial muito atrelada ali ao decujus e, consequentemente, por ser a pessoa mais interessada em resolver ali aquela questão patrimonial, em desatrelar aquele patrimônio, o legislador o coloca como o primeiro ali na ordem para a nomeação do inventariante. Bom, vamos dar continuidade lá ao artigo 617. Quem são os segundos? Ali, inciso 2. O herdeiro que se achar da posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Então, se o cônjuge ou companheiro não puder ser nomeado, aí eu vou para o segundo critério, que são outros herdeiros, dando prioridade àquele que já está sob a posse e a administração do patrimônio. Professor, o que é posse e administração?
Vou dar como exemplo. Vamos supor que o decujus deixou 3 imóveis. Esses imóveis estão alugados. Um dos herdeiros passa a tomar as atitudes de administração desses imóveis, como, por exemplo, vai lá, cobra o aluguel, vai lá, renova os contratos, ou então ele vai lá e passa a fazer benfeitorias nos bens, benfeitorias necessárias, porque aquele bem ali tem um risco iminente de desabar. Basicamente, tudo que esse herdeiro gastar e tudo que ele receber, ele vai ter que prestar contas no inventário. Mas, novamente, o legislador entendeu que essa pessoa que já está na administração dessa massa, na administração desse espólio, é a pessoa mais apta ali a dar prosseguimento a esse inventário e terminar ele de forma mais célere. Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse ou na administração, seria o exemplo de um terceiro estar nessa administração. Inciso 4. O herdeiro menor por seu representante legal. Olha que novidade interessante aí do Código. O herdeiro menor, ele pode sim ser inventariante. É claro que a administração, né, a parte burocrática, será feita através ali do seu representante legal. Mas cuidado! Toda vez que eu tiver o interesse de um menor, juntamente com o interesse da mãe dele, do pai dele sendo conflitante, ou seja, do menor e de um outro herdeiro, o juiz irá nomear um curador especial para garantir que os interesses do menor sejam resguardados. Vamos por exemplo clássico: pai, mãe e um filho menor. O pai vem a óbito. Existe ali os interesses do cônjuge, né, cônjuge virago, ali da esposa, e existe os interesses ali do menor. Consequentemente, existe um conflito de interesses entre a mãe e o filho. Logo, nesses casos, serão nomeados o curador especial para garantir que todo esse patrimônio do menor ele seja resguardado. Bom, nesses casos também que envolvem menor, devemos lembrar sempre a necessidade da intervenção do Ministério Público. O Ministério Público, na condição de fiscal da lei, ele tem essa obrigação ali de fazer essa fiscalização do processo, ok? Então, essa intervenção do Ministério Público toda vez que eu tiver interesses de menor ou incapaz envolvido. Dando continuidade, quem mais são as pessoas legitimadas ali a serem inventariantes? Inciso 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiado a administração do espólio ou se toda a herança tiver distribuída em legados. A figura do testamenteiro que nós já falamos, que é aquele nomeado pelo testador com o objetivo de fazer ali cumprir o testamento. E o inciso 6º, o cessionário dos direitos ou legatários. Olha só, naquela ideia da cessão de direitos hereditários, aquele cessionário também tem essa autonomia, essa possibilidade de ser inventariante, lembrando que se não houver as figuras que o antecedem. 7º, o inventariante judicial, se houver. E, inciso 8, pessoa estranha, idônea, quando não houver inventariante judicial. Vamos falar sobre o inciso 7º e 8º. Basicamente, meus amigos, eu posso ter a figura do inventariante dativo. O inventariante dativo é aquela pessoa ao qual o juiz nomeia com o objetivo de fazer cumprir ali as determinações legais. Ele só é ali nomeado pelo juiz em último caso. Por quê? O inventariante dativo, ele tem duas peculiaridades. A primeira, ele não tem um conhecimento a fundo da vida do falecido, do decujus, mas ele é um advogado, um administrador judicial, um contador, uma pessoa que vai ter facilidades ali em busca, em questionamentos, em solicitações e requerimentos ao juiz. Mas a peculiaridade é que ele vai ser remunerado. E quem vai pagar ele? Quem vai pagar ele é exatamente o espólio. Ou seja, o juiz vai nomear um administrador, né, esse inventariante dativo, e vai nomear uma remuneração, vai atribuir uma remuneração a ele. E cabe ao espólio pagar essa remuneração. Então, não é aconselhável no inventário que eu tenha possibilidades, que eu tenha herdeiros, que eu tenha cônjuge, que eu tenha companheira, que eu tenha outras pessoas que possam ser nomeadas inventariante, que eu faça a nomeação de um inventariante dativo, porque eu vou trazer mais custos ali ao inventário. Mas, se for necessário, o juiz irá nomear. Bom, basicamente, feito essas análises,
vamos entender quais são as incumbências ali de um inventariante. O que a lei o obriga que ele faça? Primeira incumbência, representar o espólio ativa ou passivamente. Exemplo, ingressa-se com uma ação em desfavor do espólio de cobranças de condomínio. Cabe ao inventariante fazer essa representação, tanto judicial quanto extrajudicial. Administrar os bens do espólio, prestar as primeiras e últimas declarações. Nós já falamos um pouquinho das primeiras declarações, vamos falar ainda delas ao longo do nosso curso. E as últimas declarações é um momento em que, depois de selado, depois de verificado toda a massa patrimonial, já estamos indo para o encerramento desse inventário. E aí sim são prestadas as últimas declarações. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio, ou seja, toda vez que for solicitada uma documentação complementar. Juntar aos autos certidão de testamento, se houver. Olha uma dica aqui interessante. Em todos os juízos, né, em todo o Brasil, se faz necessário, nas primeiras declarações, se juntar a certidão de testamento, ou seja, a certidão para constatar se existe ou não um testamento. A maioria dos estados, eles acabaram se juntando ali, os cartórios de notas, né, e aí criaram um órgão chamado SANSEC. Né, e a SANSEC, ela emite essa certidão, né, que ela é aceita por grande parte aí dos juízes, porque ela acaba incorporando, né, ela acaba ali incluindo ali quase todos os estados da federação. Então, essa certidão retirada ali da SANSEC, ela vai ali cumprir essa exigência, né, de dizer se existe ou não existe um testamento deixado pelo falecido. O que mais? Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, vamos falar sobre o Instituto da Colação também, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que lhe for exigido e requerer as declarações de insolvência. Basicamente, muito é questionado sobre a prestação de contas do inventariante. O inventariante é aquela pessoa que vai fazer aquela arrematação total dos bens, ela vai ficar sobre a gestão dos bens, ela vai ter esse intuito de pegar os recebíveis, né? Nós vamos ver que com a autorização judicial de fazer esses pagamentos, mas ela vai fazer aquela gestão geral. E aí fica aquela pergunta, professor, eu acredito que o inventariante do processo, ele está ali se apropriando de alguns bens, o que eu devo fazer? Bom, existe uma ação própria para isso, é a ação de exigir contas. Basicamente, ela pode ser pedida num primeiro momento dentro do próprio inventário. Agora, se o juiz verificar que existe uma grande complexidade nas contas ou que existe uma grande dificuldade ali na prestação, o que vai acontecer? O juiz irá determinar que haja um processo apartado de exigir as contas. E aí esse processo ele tem duas fases. A primeira fase, que é a entrega das contas, e a segunda fase, que é o julgamento dessas contas. Mas lembrando, o objetivo sempre do inventariante é que ele tenha ali uma transparência ao máximo da sua gestão. Ocorre que o inventariante, ele basicamente tem algumas atribuições que elas só podem ser realizadas com uma autorização judicial. É o que diz o artigo 619. Alienar bens a qualquer espécie, somente com autorização judicial, transigir em juízo ou fora dele, somente com autorização judicial, pagar dívidas do espólio e fazer despesas necessárias para a conservação e melhoramento ali dos bens. Professor, quando esse inventariante será removido? O artigo 622 vai trazer um rol de situações que esse inventariante seria removido. Mas, basicamente, é quando esse inventariante não cumpre as determinações legais de apresentar as primeiras declarações, de apresentar as últimas declarações, de apresentar documentos, ou então quando comprovada uma má administração. Quando resta comprovada dentro do processo que existe ali uma forma, né, que o inventariante está, por exemplo, se apropriando dos bens, está desviando bens, está ocultando bens, né, dentro do Instituto da Colação, que é necessariamente essa prestação ali de contas, a devolução. Caso o inventariante oculte bens, ele poderá ser removido desse encargo. A ação de remoção de inventariante também, ela tem um procedimento próprio a ser seguido. Bom, existe a chamada sonegação. Professor, que nome estranho, sonegação, colação, não se preocupe, são institutos extremamente simples que nós vamos falar dele.
O que é o Instituto da Sonegação? Basicamente, existem bens do falecido que eles podem ser de difícil localização patrimonial. Exemplo, um bem adquirido através de cessão de direitos. A cessão de direitos, como regra, ela pode ser um documento particular, por escritura pública particular. Ou seja, ela não vai ter uma prova ali dentro do cartório. Logo, se a pessoa tem apenas essa cessão de direitos de um terreno e esse documento da cessão de direitos ele não é localizado, consequentemente, o que vai acontecer? Pode acontecer desse bem não ser inventariado. Então, basicamente, essa sonegação é quando você tem essa ocultação dos bens. Olha o que diz o artigo 1992 do Código Civil. O herdeiro que sonegar bem da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em sua posse, ou com o seu conhecimento, ou de outrem, que o omitir na colação a que deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Basicamente, meus amigos, o inventariante ou aquele herdeiro, quando intimado a apresentar os bens do espólio e assim não o fizer, ele poderá ter a pena que a gente chama de sonegação. Basicamente, a pena de sonegação é você perder o direito sobre aquele bem. Professor, não ficou claro? Poderia dar um exemplo mais concreto? Claro, vamos lá. Olha aqui o exemplo. Vamos supor que um pai faleça e deixe ali 2 filhos, A e B. E ele deixe também 3 imóveis. 2 desses imóveis são escriturados, tem escritura pública, tem matrícula, tudo direitinho no cartório. E um deles tem apenas cessão de direitos, que está da posse de um desses filhos. O juiz intima ambos os filhos a apresentarem ali os bens. E esse filho, que está de posse dessa cessão de direitos, fica caladinho ali. Se comprovado a existência desse bem e esse bem for colacionado, for juntado aqui, a pena para esse herdeiro que sonegou esse bem é a perda sobre o direito sobre este imóvel. Lembrando, não é que esse herdeiro vai perder a herança sobre todos os imóveis, mas apenas sobre o imóvel ao qual ele sonegou. O objetivo do legislador é que se haja uma transparência dentro do patrimônio. O objetivo do legislador é que não se haja ali necessariamente uma espécie de jogo de esconde. O objetivo é exatamente que todo o patrimônio seja ali rateado entre as partes da forma que a lei determina. Então, o Instituto da Sonegação, ou sonegados, como a própria lei vem dizer, ela traz essa punição para quem ali não traz esse patrimônio. E, basicamente, nós vamos falar também, na aula de hoje, sobre outro instituto extremamente questionado, muitas vezes até em provas, que é o Instituto da Colação. A colação, ela é o momento que antecede os sonegados. Ela é aquele momento ao qual os herdeiros são chamados a colacionar os bens que estão de sua posse dentro ali do inventário. Vamos dar um exemplo. O inventariante faz as primeiras declarações e ele tem conhecimento de um bem e ele acaba deixando intencionalmente esse bem de fora da partilha. O juiz, ele vai intimá-lo para trazer todos os bens. A partir do momento em que ele fez as primeiras declarações e ele disse que não existe mais nenhum bem, e se descobre a existência desse outro bem que está sendo ocultado pelo inventariante, além da pena ali dos sonegados, esse inventariante ele será removido da inventariança. Então, esse Instituto da Colação, ele tem esse intuito, que é aquele último momento de se trazer todos aqueles bens. Olha, existe uma situação extremamente interessante. Vamos supor que um pai doou em vida um patrimônio para um filho. Esse filho recebe esse patrimônio. Quando o pai vem a falecer, muitas vezes esse herdeiro acredita que aquele bem é dele, ponto final. Não. Todos os bens recebidos em doação durante a vida, eles devem ser colacionados. Professor, nossa, agora eu fiquei preocupado.
Eu recebi um lote ali em vida e meu pai acreditava que ele estava me doando aquele bem como um ato de benevolência, como um ato ali de generosidade. Eu vou ter que colacionar? Sim. Como que deve ser feita ali uma distribuição patrimonial para herdeiros, etc. Deveria ser feita através de um planejamento sucessório. Um pai pode sim deixar uma massa patrimonial para um filho diferentemente de outra, diferentemente de outro filho, mas através ali do instrumento próprio, muitas das vezes o testamento. Olha só. É totalmente diferente eu doar um lote para um filho em vida do que eu deixar um lote ali para um filho através do testamento. Por quê? O testamento, ele é aquela disposição de última vontade, onde o falecido, ele passa ali a distribuir o seu patrimônio dentro da forma que ele bem entender, desde que seguidos aquele requisito que nós estudamos na aula 3, que é o requisito ali, né, da limitação testamentária. Ou seja, no Brasil, se eu tiver herdeiros necessários, eu só posso testar metade da minha herança. Então, nesse caso concreto, esse pai que doou esse lote em vida, esse filho no inventário vai ter que colacionar, vai ter que devolver esse bem para o espólio. Devolver como, Marcelo? Vai abater uma cota-parte ali dele. Agora, esse pai que preferiu deixar um testamento para uma disposição de última vontade, post-mortem, deixando da parte livre dele, livre, para um dos filhos, aí eu não tenho problema nenhum. Infelizmente, no Brasil, como nós falamos já nas nossas primeiras aulas, nós não temos a cultura de falar de morte. Nós não temos a cultura de testar. E, consequentemente, muitas das vezes, dentro daquele jeitinho brasileiro, as pessoas acabam fazendo doações em vida, acabam fazendo outras distribuições, simulações de compra e venda. E é muitas vezes por isso que acontece aí grandes discussões dentro de um inventário. Por quê? Porque não foi feito da forma correta. E aí, se não houver essa colação, por exemplo, desse herdeiro dentro dessa cota-parte desse patrimônio, necessariamente ele ainda poderá sofrer a pena de sonegação. Então, muito cuidado aí toda vez que houver qualquer tipo de doação em vida. Lembrando, doação em vida. E se eu tiver uma compra e venda de ascendente para descendente, eu tenho que ter a anuência dos demais descendentes também. E, para finalizarmos, vamos falar sobre o pagamento das dívidas. Bom, um dos momentos antes de finalizar ali o espólio é o pagamento das dívidas. Basicamente, quando eu tenho dentro de toda aquela massa patrimonial ativos e passivos, antes de se distribuir, de se fazer a partilha que nós vamos estudar ali na próxima aula, se faz necessário fazer a liquidação dessas dívidas. Então, nas primeiras declarações, nós vamos arrolar todo o patrimônio ativo, nós vamos arrolar todo o patrimônio passivo e vamos também arrolar as dívidas. Professor, nasceu um problema. O espólio não tem um valor líquido ali, nenhum dos herdeiros tem condições de pagar essas dívidas, nenhum dos herdeiros tem ali patrimônio para se pagar esse imposto. O que pode ser feito? Bom, existe uma possibilidade, o chamado alvará judicial. Dentro do próprio inventário é pedido ali a venda de algum bem, a venda de um bem do próprio espólio. Como que funciona isso? Os juízes pedem um alvará de venda, esse alvará, o inventariante, ele vai anunciar aquele bem, vamos supor, um veículo, valor, tabela FIP. Então, o juiz vai anunciar o inventariante vai anunciar aquele bem e, consequentemente, após feita a venda, esse dinheiro será depositado em juízo e serão pagas essas dívidas. A ideia central é o quê? É que se haja esse pagamento, que se haja essa quitação ali de todas essas dívidas, inclusive do imposto. Professor, eu posso fazer a expedição do formal de partilha antes do pagamento do imposto? Como regra, não. Como regra, você pode até sentenciar o inventário, você pode até concluir o inventário, mas não terá a expedição do formal de partilha, ao qual só vai ser expedido no exato momento da quitação dos impostos.
Bom, na nossa aula de hoje, então, verificamos, estudamos bastante aí sobre inventário e partilha. Agora, vamos testar um pouquinho os nossos conhecimentos? Vamos lá para o nosso quiz de hoje? Primeira pergunta, assinale a alternativa correta. Letra A, o inventário será sempre extrajudicial quando houver divergência entre os herdeiros e menores? Letra B, sendo todos os herdeiros maiores e capazes e havendo consenso, poderão fazer a partilha extrajudicial? Letra C, em caso do inventário extrajudicial, havendo divergência, o tabelião dará direito às partes ao contraditório e à ampla defesa? E a opção de letra D. É nulo o inventário que deixar de abarcar algum bem do falecido. E aí? Opção A, B, C ou D? Bom, parabéns para quem marcou a letra B. Sendo todos os herdeiros maiores e capazes e havendo consenso, poderão fazer a partilha extrajudicial. E interessante aqui, só para frisar também, que recentemente o STJ entendeu que, caso haja ali um testamento, poderá também ser feita essa partilha extrajudicial, desde que haja ali a abertura e validação do testamento em juízo. Então, uma novidade aí, para a gente anotar. Vamos lá para a segunda perguntinha do nosso quiz? Segundo o Código Civil, incumbe ao inventariante, independente de autorização judicial, letra A, alienar bens de qualquer espécie, letra B, transigir em juízo ou fora dele, letra C, prestar as primeiras e as últimas declarações e letra D, pagar dívidas do espólio. E aí, opção A, B, C ou D? Bom, parabéns para quem marcou a letra C, prestar as primeiras e últimas declarações. Basicamente, o inventariante ele tem essa obrigação ali, de caminhar com o processo, e as primeiras e últimas declarações são as peças principais para que se comece o inventário e que se possa finalizar. Vamos para a nossa última perguntinha do nosso quiz de hoje. Em quais hipóteses o inventariante será removido? Opção A, se prestar no prazo legal as primeiras e as últimas declarações. Opção B, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Opção C, se defender o espólio nas ações em que for citado. E opção D, se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. E aí, qual a resposta da nossa última pergunta do quiz? A, B, C ou D? Bom, parabéns para quem marcou a letra B, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Bom, essas foram as nossas perguntinhas do nosso quiz de hoje. E na nossa aula de hoje nós falamos sobre todo o tema inventário e partilha. Desde o momento em que ele se inicia, falamos da legitimidade, de quem tem legitimidade, para dar início ao processo de inventário. Falamos ali sobre quem tem legitimidade para ser inventariante. Falamos sobre o Instituto da Colação. Falamos sobre o Instituto dos Sonegados. Falamos também do inventário judicial, do inventário extrajudicial. Ou seja, na aula de hoje nós conseguimos colocar em prática tudo que nós vimos nas 3 primeiras aulas, onde nós aprendemos ali nas 3 primeiras aulas do momento da abertura da sucessão, depois na segunda aula quem são os herdeiros legais, terceira aula os herdeiros testamentários, agora na quarta aula inventário e partilha, e por fim, na nossa última aula, nós vamos falar da finalização desse inventário. Nós vamos falar sobre a partilha, vamos falar sobre a concretização e, por fim, vamos falar também sobre um instituto extremamente interessante chamado sobrepartilha.
O que seria essa sobrepartilha, né? Pode acontecer de algum bem ter sido ocultado, algum bem ter sido esquecido, ou algum bem simplesmente só foi descoberto após o término do inventário. Então, esse instituto da sobrepartilha, que também pode ser feito judicialmente, extrajudicialmente, é extremamente importante e é uma demanda aí muito recorrente nos dias de hoje, vez que muitas das vezes os patrimônios, né, os bens não estão ali 100% documentados. Então, vamos falar sobre esse Instituto da Sobrepartilha e aí sim finalizarmos a nossa disciplina. Bom, muitíssimo obrigado por hoje e até a nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.